Primeiramente, um feliz Dia das Mães, para todas as mães, para aqueles que fazem papel de mães e para as mãezinhas que já voltaram para o plano espiritual, que elas possam receber o nosso carinho, o nosso amor e a nossa gratidão. Então, com esse sentimento de gratidão, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele por este momento, em que Ele nos reúne aqui para um pouco mais nos trazer os seus ensinamentos, e que possamos pedir a Ele que nos dê força, que nos dê sabedoria, para colocar em prática esses ensinamentos na nossa vida, para que sejam dos nossos caminhos, em direção ao nosso Pai Celestial. Que assim seja. Então, Kardec começa esse capítulo nos trazendo a parábola da festa das núpcias. E eu gostaria de resumi-las aqui para vocês, para nós nos relembrarmos dela. Então, Jesus diz que o reino dos céus é como um rei que, querendo fazer uma festa de casamento para os seus filhos, pede para os seus servidores chamarem os convidados, mas os convidados recusaram o convite. Então ele envia outros servidores, levando com o recado de que a festa teria bebida e comida da melhor qualidade. Mas novamente, os convidados recusaram o convite. Alguns seguiram seus caminhos, outros responderam até com agressividade e mataram os servidores do rei. Então o rei, muito decepcionado, ele envia agora os seus soldados para todos os cantos da cidade, e eles deveriam convidar todos aqueles que estivessem pelos caminhos, bons ou maus. E aí sim a festa se encheu de pessoas. E aí o rei percebeu que tinha um homem que não estava vestindo a túnica nupcial. E aí ele, muito indignado, perguntou para aquele homem por que ele não estava vestido adequadamente. E o homem ficou em silêncio. Então o rei pediu para que aquele homem fosse levado para um lugar muito ruim, onde haveria pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então as parábolas de Jesus, elas nos trazem os ensinamentos dele. Elas nos trazem a compreensão que nós devemos ter sobre a ideia da vida espiritual, que é de onde nós viemos e para onde nós sempre voltaremos. E nos trazem também a compreensão que nós devemos ter sobre a reforma íntima que nós devemos sempre nos esforçar para nós mesmos. E quando nós não temos essa compreensão, a parábola parece não ter muito sentido. Então, nessa parábola, Jesus compara o reino de Deus a uma festa de casamento, onde nós temos alegrias. E nós podemos entender que é também uma festa o seu Evangelho e tudo que ele nos traz. E para essa festa do Evangelho nós somos convidados incessantemente, mas nem sempre entendemos o convite ou estamos dispostos a aceitar. E a doutrina espírita é mais um convite nos dizendo que continuamos sendo convidados para essa festa. Mas por que ainda recusamos esse convite? E quem são esses escolhidos mencionados na parábola? Nós vimos que para participar da festa de casamento era necessário vestir uma túnica nupcial. E como nós vimos na parábola, o rei expulsando aquele homem que não estava vestido adequadamente. Então, nós podemos, ele precisava se preparar adequadamente, e trazendo isso para a nossa vida, nós podemos entender que a festa é o reino de Deus. E que nós também precisamos nos preparar para vivenciá-lo em nós. Nós precisamos abrir o nosso coração para essa felicidade que essa festa nos traz. E Jesus nos ensinou, através do seu Evangelho, o caminho que nós devemos seguir para que o reino de Deus possa ser sentido e vivido por nós. E que para isso também precisamos nos preparar. E a doutrina espírita nos explica que o reino de Deus não é um lugar. Ele é um estado de espírito, ele é um estado de consciência, é o que nós cultivamos em nós. É a comunhão que nós vamos desenvolvendo com o nosso Pai Celeste, nos enviando a planos cada vez mais superiores pelos nossos próprios esforços, para lutarmos contra tudo de inferior que ainda existe em nós, que ainda insiste em se fazer presente em nós. E só serão capazes dessa elevação aqueles que se esforçarem para isso, que se prepararem para isso, lutando contra
eles se prepararem para isso, para se tornarem pessoas cada vez melhores, para se tornarem espíritos cada vez mais elevados, com suas túnicas mais purificadas. Mesmo que isso seja um processo lento, e realmente é, porque a nossa evolução não dá saltos, mas que vai ser sempre contínuo se nos esforçarmos dia a dia para isso. E dessa forma nós vamos entender que os escolhidos não são os preferidos de Jesus, e sim são aqueles que escolheram aceitar o convite para se melhorarem, com muito sacrifício, para dominarem os seus instintos, os seus vícios, os seus sentimentos inferiores, renunciando a toda ilusão material, para que possamos seguir a Jesus, para que possamos servir a Jesus, buscando o bem, exercendo a caridade no sentido mais profundo, para crescermos, para evoluirmos e para podermos expressar essa vida abundante e renovada que Ele nos prometeu. Mas infelizmente nem todos estão disponíveis ou querem se esforçar para dominar suas más tendências. Por isso, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E esse capítulo traz uma passagem de Jesus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 21 a 23, que diz: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Não expulsamos os demônios e também não fizemos diversos milagres em seu nome? E então eu direi em voz alta: Afastem-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça. Então, será que todos aqueles que se dizem cristãos realmente são? Será que aqueles que fazem suas preces todos os dias, mas que não se esforçam para se tornarem pessoas melhores, que não são caridosos, que não são tolerantes, podem se achar de acordo com tudo aquilo que Jesus nos ensina a ser? Kardec, nesse capítulo, ele enfatiza essa fala de Jesus: afastem-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça, e nos diz que o que Jesus diria para essas pessoas que acreditam estarem cumprindo com seus deveres, mas ainda não estão. Então Kardec diz que Jesus responderia mais ou menos assim: afastem-se de mim todos vocês que são injustos, que desmentem suas palavras com suas ações, que caluniam, que traem, que fazem sofrer, porque o reino de Deus é para aqueles que são mansos, humildes e caridosos. Não pensem que enganam a Deus. A única forma de agradar a Deus é a prática sincera da lei de amor e caridade. Nós criamos em nós aquilo que nós cultivamos. Jesus disse que uma árvore boa não pode dar maus frutos e que uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Então nós devemos cultivar em nós os frutos do Evangelho que vão nos trazer fé e esperança, para então podermos distribuir a quem estiver ao nosso redor o melhor que tivermos em nós, esses frutos divinos que vão nascendo em nós. E dessa forma nós seremos verdadeiramente cristãos, nos tornando colaboradores de Jesus, para que o bem se multiplique, começando em nós mesmos, e depois se estendendo aos outros como uma família universal, para que o nosso mundo se torne um dia um mundo melhor para vivermos, um mundo de paz, de fraternidade, de esperança. E um grande exemplo de alguém que foi verdadeiramente cristão e que aceitou o convite de Jesus foi Paulo de Tarso, que mesmo com tantas dificuldades que ele viveu, tanto sofrimento, tanta violência que ele sofreu, calúnia, perseguição, nada disso foi capaz de impedir essa grande alma que ouviu o convite de Jesus, aceitou e mostrou para nós a força renovadora do Evangelho. Ele é um grande exemplo do grande esforço pessoal, da renúncia, do sacrifício, se mantendo firme para cumprir o seu compromisso com Jesus, para que cada vez mais pudesse se elevar, se purificar
e servir de instrumento de Deus na terra, para que Deus pudesse agir pelas mãos dele, como nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, no versículo 11, que diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E outro grande exemplo que nós temos de alguém que aceitou o convite de Jesus foi Chico Xavier. E quando nos lembramos dele, nós pensamos na grandeza da obra dele, no grande amor que ele tinha no coração e o quanto ele distribuía esse amor. Mas ele também sofreu muito para cumprir o seu compromisso com Jesus. Ele também renunciou a si mesmo, ele também sofreu calúnia, muitas lágrimas foram derramadas para que ele conseguisse servir a Jesus e se glorificar e se purificar e cumprir com tudo aquilo que Jesus esperava dele. E esse era um exemplo que estava bem pertinho de nós. E nós temos muitos outros exemplos para nos motivarmos. E todos esses exemplos nos mostram que é possível, porque nós somos todos iguais, somos filhos do mesmo Pai. E temos muitas oportunidades e muitos convites, assim como eles tiveram. Paulo, Chico e tantos outros que nós conhecemos pelo mundo, eles despertaram antes e buscaram Jesus e se modificaram para servir a Jesus. O que nos difere deles são as nossas escolhas durante todas as nossas existências até aqui. São os nossos esforços de buscar a nossa melhora pessoal que ainda não está fortalecido. É a nossa vontade de seguir com Jesus que ainda não está afincada na rocha. Mas todos nós chegaremos lá. Chico nos disse: embora ninguém possa embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então está nas nossas mãos, está na nossa vontade também alcançarmos essa plenitude, alcançarmos essa paz e essa felicidade que estão reservados para cada um de nós. E Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 909, ele pergunta assim aos espíritos superiores: o homem sempre poderia vencer as suas más tendências utilizando seus próprios esforços? E eles respondem: sim, e às vezes com pequenos esforços. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vocês. Jesus só está esperando que nós tomemos essa decisão da renovação, da nossa transformação moral, para renovando sentimentos, renovando pensamentos, renovando atitudes, para termos a retribuição que faz com que tudo isso valha a pena. E é claro que nós não nos tornaremos um Paulo ou um Chico de um momento para o outro. Mas a partir do momento que nós decidirmos pela nossa renovação, Deus encontrará o nosso coração aberto para nos trazer todo o amparo que nós precisamos para vencermos as nossas dificuldades interiores, para nos tornarmos pessoas melhores, para seguirmos o bem, para crescermos na caridade e no desenvolvimento do amor no nosso coração, que nos leva ao alívio das dores e dos sofrimentos que vivemos aqui, que nos leva ao caminho que Deus reservou para cada um de nós, que nos leva à vida nova. E cada um de nós pode ser um escolhido se nós escolhermos ofertar um coração limpo. E no livro Irmão, psicografia do nosso querido Chico, Emmanuel traz uma mensagem no capítulo chamado Escolha, que fala que o chamado que nos chega não é nada de extraordinário, é algo corriqueiro do dia a dia, que nós não devemos esperar grandes mensagens, mas que nós devemos prestar atenção nos detalhes da vida cotidiana. Ele diz que a vida está repleta dos convites e que nós somos os escolhidos para sermos instrumentos das forças que nós mesmos resolvemos cultivar no nosso coração. Como Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, Emmanuel diz que você vai oferecer ao mundo aquilo que você mais tem em você mesmo, aquilo que você busca e cultiva no seu coração. É isso que você tem em si para oferecer. E ele dá alguns exemplos.
Ele diz que aquele que busca espinhos é escolhido pela vida para ser um espinheiro. Aquele que vive na amargura ou no desencanto é escolhido por essas forças para distribuir o desânimo. Então é aquela pessoa que escolheu tanto viver na amargura que as forças que estão na mesma escolha, ou seja, os espíritos que estão na mesma sintonia, eles veem que ali eles vão ter alguém que vai ajudá-los a distribuir esse desânimo para aqueles outros que estão na mesma sintonia. Mas da mesma forma, aquele que busca estudar e aprender é escolhido pela vida para ser uma fonte de esclarecimento. Aquele que busca o bem é escolhido para distribuir o bem, para distribuir a simpatia. Seja lá o que nós escolhermos, nós seremos escolhidos por forças similares para espalharmos aquilo que nós cultivamos em nós. E Emmanuel diz: os teus sentimentos mais íntimos, os teus pensamentos mais íntimos são ímãs vigorosos que aproximam de você as forças que você mesmo escolheu buscar e cultivar no seu coração. Jesus nos disse: a cada um segundo as suas obras. Então nós receberemos de volta aquilo que nós distribuímos, bom ou mal. Nós colheremos os frutos daquilo que nós cultivamos, é a lei de Deus. Então que as nossas escolhas sejam aquelas que nos tragam bons resultados, não só para nós, mas para os outros. Que nos tragam crescimento espiritual, que nos aproximem de Jesus e que estejamos atentos aos convites de Jesus para nós. Porque é muito fácil aceitar os convites fáceis da ilusão, que nos leva a passar pelas portas largas, que são caminhos aparentemente mais fáceis, mas eles são ilusórios. Porque depois eles nos trazem as desilusões e as dores por termos escolhido mal. Os caminhos pelas portas estreitas que nos levam a Jesus, eles podem ser mais difíceis porque eles pedem de nós mais esforço para nós nos transformarmos, transformar aquele mau pensamento, aquele mau hábito, aquela má atitude que nós temos diante da vida, e que para isso nós precisamos nos transformar, precisamos nos esforçar para mudar tudo isso em nós. Mas depois nós seremos recompensados com sentimentos mais sublimes e com alegrias que nós ainda não conhecemos. E é no momento da dor que Jesus nos encontra mais suscetíveis a percebermos o seu convite. Porque é nesse momento que nós nos cansamos dessas ilusões, dessas glórias do mundo, e procuramos algo que realmente nos preenche, algo que nos traga paz, que nos traga esperança. Então, que estejamos vigilantes a nós mesmos, que estejamos com o nosso coração elevado a Jesus, em prece, na meditação do Evangelho, e que o Evangelho que Ele nos deixou seja esse farol para nos guiar nesses caminhos escuros do mundo, nos levando à luz do reino de Deus nos nossos corações. Então agora eu gostaria de convidá-los para se prepararem em passe, que nesse momento estejamos com o nosso coração em Jesus, que possamos sentir todo o amor que Ele tem por cada um de nós, a despertar a nossa vontade de querer segui-lo, de querer transformar-nos em pessoas melhores, em pessoas que vão distribuir o bem, que vão distribuir esse amor que recebemos dele. Que essa energia que vamos receber renove o nosso ser, renove o nosso coração, para buscarmos tudo aquilo que o nosso Pai nos reservou. E gostaria também de pedir à nossa Mãe Santíssima que abençoe a todas as mãezinhas, todos aqueles seres que foram convidados a cumprirem essa missão tão linda aqui entre nós. E que a nossa Mãe Santíssima abençoe a todas as mãezinhas, abençoe a todos nós que somos filhos dela, e que o nosso coração também se encha de gratidão a todo momento. Que assim seja, graças a Deus.